Nessa demonstração, vamos ver algumas novidades da versão 2015 para a criação de componentes estruturais e de soldas no ambiente de estruturas metálicas do SolidWorks. Vamos trabalhar com a nossa geometria, primeiramente criando uma cantoneira no nosso modelo. Observem aqui que nós temos as faces da estrutura metálica que estão afastadas, então nós podemos iniciar selecionando as duas faces do modelo e atribuindo alguns valores aqui na nossa geometria. Outro ponto muito importante da versão 2015 é o trabalho com faces cilíndricas e uma cantoneira. E outras atribuições que nós podemos fazer é a combinação de uma face cilíndrica com uma face plana, utilizando aqui uma linha de referência do nosso modelo. Então, isso facilita a criação das cantoneiras dentro da interface do SolidWorks 2015. Outro ponto ainda trabalhando com estruturas metálicas é a criação de capas para basicamente fazer o fechamento dessa estrutura metálica. Então nós podemos atribuir aqui um valor de distância para o nosso modelo e também fazer a separação desse mesmo perfil para uma lista de corte. Então, como vocês conseguem observar aqui, nós temos um perfil de chapa cortado e ele pode ser exportado depois para uma lista de corte ou uma lista de materiais do modelo. Uma outra novidade da versão 2015 é o trabalho com soldas. Então, basicamente, nós podemos utilizar o método convencional, que é a seleção de duas faces, aqui, por exemplo, do modelo, ou a atribuição somente de faces que são cilíndricas, por exemplo, ou até mesmo a atribuição de um caminho aqui do nosso modelo, como, por exemplo, utilizando o caminho de solda da geometria. Observem que simples e com muita consistência, nós temos as informações aqui de solda já criadas. Outro ponto ainda trabalhando na ferramenta de solda da versão 2015 é o trabalho com soldas intermitentes, por exemplo, de faces que necessitam aqui de um afastamento do modelo. Ainda trabalhando com a ferramenta de solda, nós podemos utilizar as faces de uma chapa metálica que foi modelada no SolidWorks. Observem aqui que nós temos as duas faces do modelo e também aqui nós podemos utilizar apenas um caminho para o cordão de solda na versão 2015 do SolidWorks. Quando nós estamos trabalhando com algum rascunho ou algum esboço que foi desenhado no nosso modelo, como por exemplo uma linha de referência ou uma curva dentro desse caminho de solda, nós já podemos atribuir algumas propriedades aqui utilizando a versão 2015 do SolidWorks. Nesse ponto é muito importante que temos as anotações do modelo de todos os perfis de solda e quantidade de soldas que vamos utilizar para um detalhamento futuro ou para uma lista de materiais. E trabalhando com a performance da solda, nós podemos suspender a reconstrução automática de soldas aqui dentro do nosso modelo e fazermos com que essa construção ela seja feita de forma manual. Falando da nossa lista de corte, a lista de corte gerada pelo SolidWorks, nós podemos aqui atualizar os corpos e trabalhar com algumas opções que são as propriedades em função do comprimento de corte. Observem que agora é mostrado uma quantidade desse mesmo perfil de corte, ou desse mesmo item da lista de corte na versão 2015 do SolidWorks. Um outro ponto é como nós podemos renomear essas propriedades para que isso seja mais fácil de ser visualizado no detalhamento. Então podemos utilizar uma lista de corte baseado no nome da descrição de cada componente que nós temos. Então isso facilita muito a criação de estruturas metálicas, de perfis de solda e também a atribuição de uma lista de materiais ou lista de corte no final do projeto.